Olá, Camilo, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje sobre tributação de bens digitais. A gente está esperando o nosso convidado chegar, que é o João Gasparino. Estamos essa semana com algumas lives diferenciadas, falando sobre alguns temas mais relacionados à tecnologia. Oi, Luísa, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo aqui na nossa live. Hoje a gente vai estar com o João, né, falando sobre tributação de bens digitais. João acabou de entrar. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. João, George aí também. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu já fixar aqui o nosso tema. Tributação. Oi, Marília, tudo bem, querida? Pronto, fixei o comentário. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Marília também, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Já vou. Bom, pessoal, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo à nossa live. Oi, Micaela, tudo bem? Obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez, né? Seu desaniversário aí essa semana. Que É, beleza. foi meu aniversário ontem, é verdade, dia 15 de novembro. Muito bem, parabéns, muita saúde, tudo de bom para você, que você continue brilhando aí como excelente profissional que você é. Pelo menos agora eu Obrigado. posso falar pessoalmente, né? Botei lá no Instagram, adorei essa ideia de desaniversário, mas você ainda faz aniversário. Desaniversário é depois dos 40, tipo eu, entendeu? Aí você vai fazer 41. Não, eu vou fazer menos um. Aí tudo bem. Mas até lá vocês estão novos, é uma beleza, dá para fazer tranquilamente. Bom, Que pessoal, isso. seguinte, a gente resolveu chamar o João aqui para falar com vocês. Lembra que a gente está fazendo uma série de lives onde a gente tem discutido aqui uma série de questões que fazem a gente abrir um pouco mais a nossa visão sobre temas inovadores que estão chegando no direito, que estão instigando os profissionais a terem que sair da sua zona de conforto. E um deles, né, muito ligado a essa mudança de matriz que a gente está vivendo, que é a quarta revolução industrial e tal, é justamente a tributação sobre esses bens digitais. Por quê? Como a gente já tinha pautado, o mundo todo, não é só o Brasil, ele criou seus sistemas tributários numa realidade onde tudo era muito tangível. E agora a gente vive uma realidade do intangível, né? Onde a informação, que é um elemento extremamente intangível, tem um valor absurdo. Não é à toa que você se preocupa com lei geral de proteção de dados, não é à toa que você tem toda uma proteção em torno disso. E também como é que a gente vai tratar isso em termos de tributação. Então, é uma zona miserável, até porque, por enquanto, a gente não teve uma reforma tributária, e a gente já tem um sistema tributário que é muito complexo, né? Que divide a tributação do consumo entre ICMS e ISS, e a gente fica naquela, até quando eu posso configurar isso como serviço, até quando eu posso classificar isso como uma mercadoria, será exatamente a tributação por um e para o outro. A gente teve alguns julgamentos no Supremo recentemente que buscaram dar o norte, né, nessa interpretação. Muita gente, inclusive, está dizendo que o Supremo está fazendo reforma tributária sem reforma tributária, então é uma alegria, né? E aí eu queria passar a palavra para o nosso convidado, João, para ele falar o que ele está achando dessa situação toda de tributação de bens digitais, qual a luz que ele vê nesse cenário. Bom, Micaela, primeiro de tudo, obrigado mais uma vez. Estar aqui participando de uma live com vocês, sempre bem legal. A gente falou sobre esse tema também no curso da tutoria jurídica, né, sobre a advocacia 4.0. Quem se interessar sobre o tema, eu sugiro muito que vá lá participar do curso para acompanhar também esses debates. E é um tema que já vem aí assolando, assombrando, né, os contribuintes há mais de 20 anos, né, desde 1999 já. Aliás, bem mais de 20 anos, né, porque antes mesmo já se discutia
toda a questão da tributação do software de prateleira e do software customizado, né? E logo que o Supremo fincou aquela decisão antiga que a gente bem conhece, né, quanto à incidência do ICMS no software de prateleira, e incidência do ISS no software que é customizado, logo na sequência a gente já estava, as relações já estavam se transformando, né? Como o direito, como bem fala a Luísa aí muitas vezes, já estava enfrentando outras controvérsias que eram justamente a tributação dos programas de computador por download, né? E aí lá, já em 98, já tinha uma lei mato-grossense dizendo que incidia o software, incidia o ICMS, independentemente da forma de obtenção desse bem, né? Se era por software, se era de prateleira, com meio físico, ou se era por download. E aí os contribuintes, claro, indignados com essa nova previsão da legislação, recorreram ao judiciário para tentar escapar dessa tributação. Porque, vejam, a gente está diante de dois tributos completamente, com cargas tributárias completamente diferentes, com regimes de apuração completamente diferentes, um submetido à não cumulatividade, outro é um tributo cumulativo, né, o ISS e o ICMS, que é justamente a briga aí que a gente tem. E esses dias eu estava até num outro evento que a gente fez de lançamento de um livro lá pela FGV, Razões para a Reforma Tributária. Também já vou fazer a propaganda aqui um pouquinho e, né, quem tiver interesse, está um livro bem legal sobre várias questões bem interessantes, por que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil. E um dos palestrantes falou, em certo momento, que olha, a gente tem várias pesquisas que mostram aqui que os empresários, quando vão reclamar dos tributos, só 2% dos empresários reclamam do ISS. Mas é claro, né? O ISS tem uma alíquota pequenininha, mas não quer dizer que ele não vai causar distorções, que ele não vai trazer consequências de segunda ordem. Ninguém reclama do ISS, mas só o fato de você ter um conflito de competência que ou você paga ISS a 5%, ou você vai pagar ICMS, isso já é um absurdo, né? Então, o ISS causa o efeito de segunda ordem, que é essa pulverização de competências nos deixa com essa dúvida, onde é que a gente vai enquadrar essas novas realidades, onde é que a gente vai colocar essas hipóteses de incidência, qual é o tributo que vai incidir aqui. Então, de fato, o ISS atrapalha sim, né? O nosso modelo do sistema tributário aqui no Brasil atrapalha muito, porque a gente tem uma pulverização da competência tributária, onde os municípios cobram ISS, Imposto sobre Serviço, e os estados cobram ICMS. E sempre que vem um conflito de competência, o contribuinte fica ali no meio. Mas, bom, só comecei a ir um pouquinho longe demais, mas voltando aqui para o nosso tema central. E aí, né, lá em 98 veio já a ADI 1945, que discute essa questão. Em 2010, inclusive, saiu uma decisão, né, em medida cautelar, onde o Supremo falou, na época, que o tribunal não pode se negar a notar novas realidades que não antes não eram verdadeiras, não pode se apoiar em premissas que não mais são verdadeiras e, portanto, precisa enquadrar as novas realidades nos tributos que foram instituídos aí há mais tempo. Mas isso é um grande problema, né? E por que eu digo isso? Como a gente tem um sistema com uma pulverização de competências, onde, por um lado, nós temos serviços, obrigação de fazer, por outro, nós temos mercadorias, que são conceitos bem definidos. Conforme a sociedade vai evoluindo e as relações interpessoais também vão se transformando, algumas coisas vão ficar aqui nessa zona de penumbra. E se nós não tivermos bem definido critérios para identificação dessas hipóteses de incidência, nós vamos sofrer conflitos como nós sofremos há 20 anos já, e as empresas de tecnologia têm pavor, né, do sistema tributário brasileiro. E qual seria um remédio, né, para a gente talvez corrigir isso? Nem um remédio, mas uma interpretação melhor, né, levar essa discussão de volta para a teoria do direito, parar de tentar pensar, não, o software é uma obrigação de fazer quando eu vou lá e vou digitar o código. Não, ele é uma mercadoria digital.
né? Não. Se a gente, isso tem um livro muito legal chamado Competência Tributária do... Eita, escapou agora, mas já volto com o nome do autor. Que fala muito sobre isso. Ou nós temos um sistema tipológico, onde os tipos são abertos e nós podemos pegar itens que têm algumas daquelas características para enquadrar nesse modo de pensar tipológico, ou então é conceitual, os conceitos são fechados. E nós apenas enquadramos naqueles conceitos jurídicos os itens que têm todas as características que remetem àquele tipo de conceito, né? O nosso sistema é conceitual, não é tipológico, embora tenha muita gente que discorde disso que eu estou falando agora, né? Mas eu creio que eu encontro resguardo aí, pelo menos em maior parte da doutrina. O nosso sistema é conceitual. A partir do momento que nós pulverizamos a competência tributária, nós não podemos deixar margem para erro, margem para esse conflito de competência. Então, ou é mercadoria, e aí nós aplicamos a teoria da incorporação prima facie, que é o quê? Surgindo a Constituição de 88, quando ela fala em mercadoria, nós incorporamos o conceito de mercadoria lá do Código Comercial de 1850, que é um bem corpóreo sujeito a atos de mercância, né? Quando eu tenho esses bens corpóreos, eu tenho mercadorias, então ICMS. Se eu tenho uma obrigação de fazer, eu tenho um serviço, então ISS. Se eu tenho um software, e aí muita calma nessa hora, mas eu não posso tributar com nenhum nem com outro. Desculpa quem acha o contrário. E eu não estou dizendo que não deve tributar, tá? Não tributar uma operação é muito antipático. Todos devem contribuir. Há um dever fundamental de pagar tributos, né? Como muitos sabem. Mas que a União exerça, então, a sua competência residual e crie um novo tributo. Ora, nós não temos a competência residual da União para criar tributos cujas hipóteses de incidência não estão previstas. Eu fico até um pouco inflamado falando sobre isso, porque a competência residual está lá, ela não está lá à toa, mas ela nunca é exercida, né? Então, nós temos que olhar para a competência residual e, eventualmente, utilizá-la para não criar esse conflito de competências onde nós não sabemos se pagamos ISS, ICMS, e muitas vezes acabamos ficando aí no meio desse cabo de guerra, né, entre fisco estadual e fisco municipal. Não, na verdade, João, é interessante, né? Porque essa questão da competência residual ninguém quer. Não sei se é por causa da lei complementar, que tem que haver uma negociação, eu não sei o que é. Mas eles acham mais fácil. E hoje em dia, até mesmo os estados, já vendo que eles estão perdendo a arrecadação, porque muita coisa está sendo colocada para os municípios, eles já estão desesperados por essa reforma tributária, que ainda, coitada, nem começou, né? Porque esses projetos de lei que estão sendo apresentados aí estão meio tensos. Justamente com o objetivo de tentar ver se eles resolvem o problema deles de arrecadação. Porque está havendo uma tendência, ainda depois dessa decisão do Supremo, abençoada, que aí eu gostaria de botar para você falar um pouquinho, a gente fica numa situação onde realmente a corda está pendendo mais para o município. Querendo ou não, está se fazendo uma classificação de coisas como serviços, que não se enquadrariam, como você muito bem colocou, nem como serviço, nem efetivamente como mercadoria, porque é uma situação diferenciada, e a gente não está tendo legislador com uma sabedoria, né, ou com agilidade para poder tributar essa nova realidade. Porque uma coisa é você mudar uma matriz de tributação de consumo, e aí numa nova matriz, de fato, você abordar a possibilidade de tributação de outros elementos, que não apenas mercadoria e serviço, mas até que isso ocorra, né, as discussões elas ainda estão muito incipientes, existem diversas críticas a esses modelos que estão hoje postos, a gente precisa necessariamente de fazer alguma coisa. Afinal de contas, o mundo está rodando e não está existindo arrecadação em cima de empresas que produzem um lucro absurdo. Então, assim, esse é o cenário que a gente tem, né? Inclusive, eu acho interessante porque se fazem diferenciações não só com relação a software, mas também a tributação na nuvem, também a questão dos games, né? Qual a diferença entre o software e o game? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso tudo. Sim, até só voltando, dando um passinho para trás também, né? Além dessa DI 1945, que já tramita desde 99, em 2012, a própria é uma ação da TIM Celular também que discute a incidência do próprio ISS
né, sobre o software, que é o tema 590, e cuja decisão da DI 1945 vai impactar diretamente também nessa discussão, porque se lá se decidir que é ISS, ora, né, mas daqui no Brasil não duvida de nada, né? Diz que é ISS lá, depois diz que não é mais ISS em outra ação e tá tudo certo. E o autor do livro que eu falei agora há pouco, nossa, né, nem sei como eu esqueci, mas é do Humberto Ávila, um livrinho de 70 páginas, num diazinho você lê, mas é um livro muito legal e que joga essa discussão. Ele não fala especificamente sobre tributação de novas tecnologias, etc., mas ele leva exatamente essa discussão de volta para a teoria do direito e nos tira dessa discussão, né, se é serviço, é obrigação de fazer, não é. Essa é uma discussão até um pouco triste, assim, a gente vê jurista discutindo isso, né? Então, é um livro bem bacana e que serve bastante, e até vendendo o peixe, eu publiquei um artigo no Jota sobre isso. Se você botar lá Back to the Future tributário, você vai ver. O artigo acho que foi bem bacana, me baseei bastante aí nessas premissas aí do Humberto Ávila, quando eu tive a ideia de escrever esse artigo, mas fala um pouco sobre isso, né? Por que que a gente não pode pegar antigos conceitos e tentar empurrar aí novas hipóteses de incidência lá dentro, né? E aí você falou dos games, já existem discussões também sobre isso, né? Falando especificamente sobre games, mas o game nada mais é do que um software. Se você pegar o código de um e o código de outro e botar... Até estava tendo aula esses dias lá na FGV, e meu professor Roberto Capaós, lá do CAF, quero até mandar um abraço para ele, depois eu falo para ele que eu mencionei ele aqui. Mas ele falou, cara, eu queria muito conversar com o advogado dessa causa e falar para ele, pega lá e bota o código de um videogame, código binário de um videogame e o código fonte aqui de um software. E pergunta para ele qual que é um game e qual que é um software. Não tem diferença, é igual, né? Então essa decisão que a gente vai tomar agora, né, na DI 1945 tem que ser aplicada naturalmente também para os games, né? E aí, voltando, assim, fazendo um retrospecto desse caso, né, da onde que vem todo, né, esse conflito de competência, alguns estados começaram a editar leis instituindo a incidência de ICMS sobre operações com download de software, os municípios naturalmente começaram a cobrar também. A discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, em 2010 teve, né, uma decisão que já nos deu alguma dica ali de que ia ser adotado aí esse modelo tipológico, né, de tipos abertos, quem sabe fiquei até com receio que iriam enquadrar já, né, o software na incidência do ICMS. Mas o fato é que o conflito permaneceu, essa era uma decisão, né, ainda em sede de liminar, e em 2015, né, o CONFAS, muito esperto, pegou e falou assim, olha, pessoal, né, através do convênio 181, os estados estão autorizados a reduzir a alíquota da tributação sobre operações com software para 5%. Coincidentemente, a alíquota de 5% também é a alíquota do ISS, né? Isso onde não tem, claro, benefício que pode reduzir ali até 2%. Mas quem diz que pode reduzir a alíquota é porque pode cobrar. Então, uma via transversa, né, estava falando ali que nas operações com softwares, jogos eletrônicos, etc., poderiam os estados aplicar a alíquota de 5%. E em 2016, né, o Congresso veio com a Lei Complementar 157 de 2016 e disse, olha, não, nessas operações aqui, a tributação, na verdade, das operações com software e streaming, etc., devem ser tributadas pelo ISS, né? E a lei complementar aí fazendo sua função de dirimir conflitos de competência. Aliás, essa é uma matéria de reserva de lei complementar que precisa ser dirimida por lei complementar, conforme a nossa Constituição. Mas o CONFAS, mesmo assim, né, ainda um pouco indignado, acho que com a perda aí da possível perda de arrecadação, editou o convênio 106 de 2017, reforçando mais uma vez a competência dos estados, e o estado de São Paulo ainda editou 2 decretos que ensejaram 2 ações bem interessantes sobre o tema, né, que são as ações da FESESP e da Brascom, que já têm decisões até favoráveis ao contribuinte para não incidência do ICMS, mas que tem algumas diferenças, mas eu sugiro aos senhores que deem uma
estudada nessas duas ações, mas fato é que os estados continuaram, insistiram ainda, mesmo depois da Lei Complementar 157, insistiram na cobrança do ICMS, né? E aí, em razão desse convênio 106, que dizia o seguinte, né? Mesmo quando o software for pago quando for pagamento periódico. Isso deixou todo mundo um pouco assustado com a questão do streaming, né? E aí, em 2018, veio a portaria CAT 24 e falou, não, pessoal, a gente não vai exagerar tanto assim, o streaming a gente não vai cobrar. Mas fato é que essa ADI 1945, então, continua tramitando ainda hoje, né? Agora mesmo, na estreia aí do novo ministro indicado pelo governo Bolsonaro, Nunes Marques, o julgamento continuou, já formou maioria para a incidência do ISS, para afastamento da incidência do ICMS sobre essas operações com software, mas o novo ministro pediu vistas do processo e agora a gente vai aguardar aí como que essa situação vai se desenrolar, mas tudo indica que realmente vai ser decidido pela incidência do ISS, né? E essa competência vai ficar com os municípios. Mas daí também a problemática não acaba, porque muitos municípios não sabem, aliás, muitos contribuintes e também os municípios não sabem onde cobrar. E aí continua o conflito de competência entre os municípios, né? Você conhece, né, Micaela, a Dados Legais, né, lá com a Luísa, e a gente está passando lá por exatamente esse problema, né? A gente está pagando ISS em 2 municípios. E estamos buscando aí agora a via judicial justamente para não pagar mais município. Nós temos uma empresa lá que é Software as a Service, né? O pessoal entra na plataforma e paga a mensalidade, mas tanto o município onde é a sede da nossa empresa, quanto os municípios dos tomadores de serviço estão cobrando tributos aí sobre essa nossa operação. Então a gente continua nessa loucura aí, nesse ambiente péssimo para se fazer negócio, que é o nosso país, mas a gente insiste porque a gente gosta muito daqui e não quer ir embora. Não, é verdade. Não, é verdade. Eu digo sempre isso. Eu digo das duas, uma. Primeiro, que advogado tributarista tem emprego até a morte, inclusive com as futuras gerações, porque a complexidade do sistema tributário brasileiro, ele gera isso. 2, assim, é difícil, né? A gente pensa em termos de custo Brasil, de risco Brasil, investimento. Quando a gente olha e diz, meu Deus, já superei um problema, né? Então, digamos, já entendi que software é tributado pelo ISS. Você acha que resolveu o problema? Não, porque agora tem um problema de para quem que você vai pagar. Então, assim, você resolve parece aquele jogo de obstáculos, né? Que você ultrapassa um obstáculo, acha que tá tudo ok, vem outro maior ainda para você resolver e vai embora, né? Na guerra. E aí eu queria ver com você o seguinte, é difícil, gente, advogar no Brasil não é fácil e ser tributarista no Brasil não é para amadores, literalmente não é. Mas, assim, eu fico pensando em como é que fica a tributação federal nesse cenário. Porque, por exemplo, se fala da questão da CBS agora, até para substituir um pouco o PIS e COFINS, se fala da possibilidade de tributação de bens digitais no âmbito da CBS. Como é que você está vendo a tributação federal aí nesse contexto? Então, no caso da tributação federal, a gente tem um problema dessa dualidade de bens e serviços também, que é no caso do regime do lucro presumido, né? Justamente porque a gente aplica as alíquotas de presunção de lucro sobre operações com mercadorias, né, com venda de bens, ou então com serviços. E essas alíquotas são bem diferentes, né? Uma com venda de bens e mercadorias é 8%, e para quem presta serviço é 32%, né, a alíquota de presunção. Então, em 2019, agora mesmo, veio a solução de consulta 3037 de 2019 da Receita Federal, e a Receita decidiu, olha, aqueles softwares que são, né, já standard ou que são customizáveis, né, com meros, que é possível que se façam meros ajustes, a alíquota de presunção é a de venda de mercadorias. Agora, caso exista ali ajustes customizações que superem, né, esses simples ajustes,
aí teríamos um serviço propriamente dito e, portanto, a alíquota de presunção seria de 32%. Né? Então, a gente vê que essa dualidade, né, que a gente enfrenta na esfera estadual e municipal ainda acaba impactando também as empresas que estão submetidas aí ao regime de apuração do lucro presumido. E, além disso, né, no âmbito federal, a gente tem imposto de renda também retido na fonte, né, eventualmente quando você faz o pagamento para uma empresa que está no exterior, de um software que você está usando, tem a incidência do IR-fonte, ou quando você compra, né, do exterior a licença para redistribuir um software, também vai ter algumas implicações na esfera federal. Então, existem também alguns desdobramentos aí que toda essa diferença de customizado, customizável, né, software de prateleira, acaba ainda levantando algumas controvérsias, inclusive quanto à incidência de seed royalties, etc. Né? Então, a gente tem, acho que, um longo caminho aí para seguir pela frente ainda. Os pronunciamentos da Receita Federal são recentes, vários, né? São recentes. A gente tem que ver ainda como é que essa situação vai se desdobrar no judiciário. O Marcelo Léo está mandando parabéns aí, feliz aniversário. Queria agradecer para ele, que é um grande professor. O Fábio Fraga entrou aí também, cara que eu tenho conversado muito. Tenho conversado muito com o Fábio ultimamente, tem me passado excelentes insights aí, quase um mentor aí, ultimamente nos nossos últimos papos. Tô muito bem mentorado. Tá, não, você não tem dúvida. Conversar com ele, você está super bem mentorado. Muito bom, obrigada aí pela presença de Marcelo, de Fábio, são amigos queridos. Gente, na verdade você vê, e aí eu achei assim extremamente interessante, né? Até estava participando de um debate com os colegas de trabalho com relação a essa questão da ADI, porque ao fim e ao cabo eles estavam classificando como serviço por uma diferença de meio, né? Então, assim, se eu faço download, na verdade, eu tenho um serviço. Por que entender, né, que um software que eu compraria e que eu colocaria o CDzinho lá no meu computador, instalaria isso é uma mercadoria e o fato de eu fazer um download para minha máquina de serviço, ou seja, o meio em que eu utilizo o software é que vai definir a tributação. Eu acho isso muito fora do escopo, né? Porque o produto é o mesmo, ou seja, por que o tratamento vai ser diferenciado pelo fato de eu fazer o download ou pelo fato de eu usar o CD? Não vejo esse meio como elemento distintivo relevante para fins de fixação de competência de um de outro. E me parece que há, inclusive, uma tendência do Supremo querer levar isso para a tributação sobre serviço por ter talvez uma ampla gama, né, de possibilidade de fixação, até porque ele está tentando trabalhar um pouco mais já faz um tempo, desde o julgamento de plano de saúde, o conceito de serviço estender isso, né, para utilidade, para outras coisas e tentando colocar aí algo que a gente não consegue configurar em outra característica. Inclusive, esse foi o objetivo do Fux, né, quando julgou o plano de saúde, ele quis dar um conceito amplo e dizer, não, vamos considerar serviço como sendo um elemento residual. Proposta essa que não tinha sido aceita à época pela maioria dos ministros da corte, mas que, de certa forma, a gente está vendo que está sendo revisitada, né? A partir do momento que eu considero o mero download como sendo um serviço, não tem nada a ver. De serviço não tem nada, se a gente fosse caracterizar como obrigação de fazer propriamente, né? Mas, gente, eu queria aproveitar esse momento para dizer para vocês o seguinte. João, aqui, especialista em tributação, ainda mais em tributação da área financeira, da área digital, a gente está fazendo um curso que é o Advocacia 4.0, com várias aulas interessantes, exatamente trazendo essas coisas diferentes que estão surgindo no mercado e a visão dos profissionais que estão tratando com elas para vocês. Então, João trabalha na advocacia tributária, trabalha com essa questão de tributação de bens digitais, trouxe para vocês aqui já uma visão bem realista, né, daquilo que a gente está enfrentando. E a aula dele está lá nesse curso, junto com outros grandes profissionais, como a Luísa Leite, que está aqui com a gente, a Cristiane Wakura, que está aqui com a gente, a Marília Cavani também está com a gente, que falam sobre blockchain, sobre sandbox, sobre empreendedorismo.
Então, pessoal, as inscrições estão abertas. A gente tem 20% de desconto na aquisição desse curso. O curso está aqui no Linktree da Tutoria Jurídica. Não espera. Vai lá arranjar sua vaga. A gente tem alguns bônus importantes, né? Os 5 primeiros compradores vão ter acesso a uma sessão de mentoria de 1 hora comigo. Vamos ter e-books também. Um sobre linguagem simples, que está super na moda, explicando como é que é a linguagem simples, como é que você pode usar. E o segundo, falando sobre soft skills. Afinal de contas, hoje, para você ser um grande profissional, não adianta você só saber a matéria. Você precisa ter um comportamento adequado, desenvolver novas capacidades, novas competências. E é isso que a gente espera de vocês. Então, pessoal, era isso que eu queria passar hoje. João, eu quero agradecer profundamente a sua presença nessa live. Acho que você trouxe aí várias considerações importantes para a gente pensar nas dificuldades que a gente tem hoje na tributação digital e também no porquê que isso está sendo um ponto importante de discussão para as reformas tributárias. Ou seja, a gente está vendo que hoje, da forma como a coisa está posta, inseguranças várias, né? No âmbito federal, com relação à tributação do lucro presumido, lucro real, no âmbito estadual e no âmbito municipal, quem é o competente, CMS, ISS, e assim, no âmbito municipal, sendo município, que município que eu vou pagar, depender da prestação da sede da empresa, como é que a gente faz isso? Então, a gente precisa realmente repensar esses conceitos, até porque, como a gente estava mencionando no início dessa live, a matriz tributária ela está mudando. Hoje em dia, a gente não está mais no universo de bens tangíveis, a gente está no universo de bens intangíveis. Então, realmente, é preciso que a gente abra um pouco a nossa cabeça para a gente ver que não dá para aplicar o raciocínio que a gente usa para uma sistemática de bens tangíveis para a realidade que nós vivemos. Aliás, eu queria que você falasse como é que a gente faz para adquirir o seu livro sobre reforma tributária, que até eu estou super interessada em comprar. Sim, é uma coletânea, né, de artigos que a gente fez no âmbito do mestrado profissional lá da FGV. Foi coordenado pelo professor Leonel Pessoa e pelo Samuel Pessoa. E ele está disponível se você colocar razões para a reforma tributária no Google, você vai achar, se eu não me engano, a editora é Sinergia. Eu esqueci o nome agora exatamente, mas se você botar lá no Google, você encontra, é um livrinho com a capa azul, nele tem um contribuinte segurando uma bola de ferro, assim, escrito imposto de renda, outra presa no pé dele, ICMS, ou seja, Tá sendo ótimo. esmagado ali pela tributação. É bem fácil de ver. Tá ótimo. Reforma tributária. Bom saber, já faz... Micael, sim, exatamente. E só para não deixar passar batido também, né, era um ponto que eu queria falar, acabei não falando antes. Mas no que diz respeito à tributação internacional, eu já vou deixar recomendado aqui um livro de um grande amigo também, que é do Felipe Renault, que foi a tese de doutoramento dele, tributação digital, né, no âmbito internacional. E pedir para as pessoas que tomarem cuidado quando estão falando em Digital Service Tax, né, principalmente aí no âmbito do BEPS, etc., porque às vezes eu vejo as pessoas falando, e claro, não, por descuido, às vezes até, mas está se falando em Digital Service Tax e daqui a pouco o pessoal começa a falar sobre CBE, sobre, né, IBS, sobre a tributação. Uma coisa é a tributação da renda, né? O Digital Service Tax, ele tem alguns elementos de conexão que se assemelham à forma como nós tributamos o consumo. Por quê? A França, né, editou uma tributação dessa, que o Facebook reclamou bastante, que eles colocaram lá, olha, sobre a receita do Facebook, como vocês têm mais de sei lá quantos usuários aqui na França, sobre a receita do Facebook vinda, né, daqui, a gente vai cobrar o Digital Service Tax, para ser uma tributação sobre a renda e não sobre o consumo. Não diz respeito a nada em relação à nossa reforma tributária, aqui sobre a PEC 45, a PEC 110 que a gente tem, que falam sobre a tributação do consumo. Né? Quando a gente está falando de um Digital Service Tax, a gente está falando sobre tributação da renda, e que aqui no Brasil não faria muito sentido, porque a gente tributa a renda sobre bases universais. Então, independentemente da empresa estar lá fora, e quando tem operação aqui no Brasil, vai ter que tributar na fonte, vai tributar a renda na fonte, e é por isso que a maioria das empresas de tecnologia estão sediadas também no Brasil. Quem não veio para o Brasil praticamente não se criou aqui.
né? Mas só o cuidado que eu queria deixar é esse, né? A gente está falando daí de tributação da renda e não do consumo, e recomendar de novo o livro do Felipe, que é muito legal e aborda esse assunto de forma brilhante. Não, excelente colocação, João, porque realmente é verdade, inclusive quando as pessoas vão estudar a questão da própria tributação pela OCDE, e a OCDE está querendo discutir essa questão de unificar uma tributação sobre a renda, justamente porque muitas dessas pessoas jurídicas elas não têm sede em alguns dos países europeus e tem uma renda absurda. Então, o objetivo é você tentar alcançar, né, essa renda de alguma forma por meio da tributação. Então, sem dúvida, excelente ponto. Tem que se ter essa diferenciação para a gente não confundir, né, a tributação da renda com a tributação do consumo, mas assim, é importante ficar ligado e o livro do Renaud é sensacional. Eu já li, recomendo muitíssimo. Agora, respondendo algumas perguntas aqui, como é que você faz para se inscrever no curso? Pessoal, o link do curso está no Linktree aqui da Tutoria Jurídica, no meu perfil e no perfil da Tutoria Jurídica. Então, vocês entram lá, conseguem acessar o curso, vocês vão ter o cupom de desconto, que é 20% de desconto. É só escrever lá e automaticamente vocês conseguem já ter o desconto, tá? Quem comprar agora ainda garante a vaga para mentoria. Mentoria é uma coisa curta, são só 5 vagas de 1 hora, portanto, corre lá, senão vai acabar e a gente não vai poder dar mentoria. Fora isso, mais 2 bônus, que são os e-books, e sobre linguagem simples e sobre soft skills, e a possibilidade de você participar do nosso grupo no WhatsApp, de apoio não só técnico, mas também com relação à operacionalização da plataforma. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Um beijo bem grande, cupom de desconto aqui colocado pela Georgia, 20% de desconto. Georgia, você tem como colocar para mim, por favor, o link para o pessoal acessar? Que aí facilita, eu estou sem acesso a ele aqui agora. E aí, 20%, Micaela? Tudo isso? 20% de desconto, Meu pois Deus. é. Tá? Então tá aqui o linkzinho. Eu não consigo dar esse Obrigada. desconto, não. Tem que aproveitar, hein, galera? Tem que correr lá e se inscrever. Imperdível mesmo. Então tá bom, João. Brigadão pela tua presença aqui, por tudo. Vou fofocar seu livro, comprarei, porque eu estou estudando muito sobre reforma tributária. Eu acho que a gente tem que focar nessas coisas agora. Muito obrigada. Beijo grande, pessoal. Obrigada pela presença aqui de todo mundo e até a próxima. Tchau. Obrigado, Micaela. Tchau, tchau.